Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Já quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho. E não se esqueça de deixar o seu gostei, o seu like e também o seu comentário. Deus abençoe, salve Maria Imaculada. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta terça-feira, dia 22 de fevereiro, hoje festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Muito bem, então vamos agora refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje, desta festa da Cátedra de São Pedro. Essa festa que era celebrada já antes do século IV, para recordar que Pedro estabeleceu a sua sede em Roma. E com a festa de hoje, se quis expressar desde os começos a unidade de toda a Igreja, que tem o seu fundamento em Pedro, o primeiro Papa, e nos seus sucessores na sede romana, até hoje o Papa Francisco. Foi uma sequência, desde São Pedro como primeiro Papa, e sempre tivemos aí os papas que são os representantes de Cristo aqui na Terra. E o termo dessa festa de hoje, cátedra, o que quer dizer cátedra? Significa cadeira, cadeira em que se sentam os mestres. E São Cipriano, no século III, ele dizia o seguinte: se confere o primado a Pedro para mostrar que a Igreja de Cristo é una e una a cátedra. E para destacar ainda mais a unidade, ele dizia o seguinte: Deus é uno o Senhor, una a Igreja e una a cátedra fundada por Cristo. Por isso, nessa festa de hoje, vamos lembrar o Papa Francisco, rezarmos pelo Papa Francisco. Essa festa é uma ocasião de recordarmos a obediência e todo o nosso respeito por aqueles que fazem as vezes de Cristo aqui na Terra. Por isso é importante sempre rezarmos pelo Papa, agora o Papa Francisco, não é mesmo? Rezar para que ele seja sempre iluminado pelo Espírito Santo de Deus,
para que tome as atitudes conforme o Espírito Santo de Deus. E nós vemos no Evangelho de hoje, neste Santo Evangelho de hoje, nos traz as palavras com que Jesus em Cesareia de Filipe promete a Pedro e aos seus sucessores o primado da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves, não é uma chave, é as chaves, no plural, as chaves do reino dos céus. E tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus. É esta a missão confiada pelo Senhor a Pedro e aos seus sucessores: dirigir e cuidar do povo de Deus, do rebanho do Senhor, confirmar na fé o povo de Deus, velar pela pureza da doutrina, dos costumes, e interpretar com o auxílio, com a assistência do Espírito Santo de Deus, as verdades da fé. E nesse Santo Evangelho de hoje, nós podemos também refletir o seguinte, que Jesus é aquele que abre as portas dos céus a toda a humanidade, redimindo-a de seus pecados. Sim, essa porta está aberta, mas nós agora temos que querer entrar, buscar entrar por este caminho, seguindo por Jesus, porque é Ele o caminho, a verdade e a vida. Mas as chaves do céu são prometidas a um administrador, para que cuide dos interesses deste administrador de Deus. E esse administrador é São Pedro, e consequentemente os seus sucessores na história, os papas. E como deve ser, portanto, o exercício do poder das chaves. Olha o que São Tomás de Aquino nos fala, ele chama a atenção para o número das chaves que são dadas a Pedro. A gente pode até notar o próprio brasão pontifício, ele é retratado com duas chaves, não é isso? Duas chaves assim cruzadas, uma de prata e outra de ouro. Antes da ascensão aos céus, antes de Jesus subir aos céus, ele concedeu aos apóstolos a autoridade para batizar e para perdoar os pecados. E a partir disso é interessante perceber esse duplo dever da igreja para com os fiéis. Essas duas chaves são, em primeiro lugar, a palavra de Deus, por meio da qual os homens são chamados a mudar de vida, a viver a conversão, a palavra de Deus que vai nos moldando, vai nos mostrando o caminho. E depois os sacramentos, com os quais Jesus renova a natureza humana, tornando-a parte de seu sagrado corpo místico. Portanto, os sacerdotes, neste sentido, têm o dever de exercer esses dois poderes para o bem comum dos homens. Jesus já abriu as portas do reino dos céus, mas deixou sob a responsabilidade de seus administradores a condução do povo até a travessia destas mesmas portas, indicando o caminho, auxiliando no caminho em direção a esta porta que foi aberta para a nossa salvação. Os padres, com a palavra e os sacramentos, devem fazer o quê? Desatar os nós do pecado para que as pessoas possam caminhar livremente em direção rumo aos céus. Que bom que você acompanhou este vídeo, que este conteúdo te faça muito bem, te faça crescer aí na fé e que você possa ouvir a voz de Deus diariamente no seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, deixar o gostei, o like e também o seu comentário. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada!